Sabe aquela pergunta, quem conta a história? E talvez mais importante ainda, quem é que fica de fora dessa história? É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre como a literatura de uma nação, olha só, pode ser usada tanto para unir, quanto para silenciar vozes que são absolutamente essenciais. Essa frase aí, ela é o finalzinho do livro O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. E olha, é um verdadeiro soco no estômago. É a imagem perfeita de como uma cultura riquíssima, complexa, pode ser simplesmente apagada, sabe? Virar só uma notinha de rodapé no relatório de um colonizador. Mas essa ideia de uma história oficial que acaba sufocando todas as outras, isso não aconteceu só na África colonial, não. Ela ecoa, e muito, na própria luta dos Estados Unidos para definir quem eles eram. E essa definição, muitas vezes, veio à custa das suas vozes mais críticas. E é exatamente isso que o acadêmico Jules Chaminsky aponta. Ele diz que o verdadeiro poder, o poder máximo mesmo, é o de nomear, de definir as coisas. Porque, no fundo, quem controla a linguagem acaba controlando a memória, a cultura e, no fim das contas, as pessoas. Ok, e essa ideia nos leva direto lá para o finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos. Uma época, assim, de muita, mas muita mudança. E é aí que um rótulo literário que parecia super inofensivo foi usado como uma ferramenta para lidar com umas verdades bem, digamos, desconfortáveis. Então, o que acontece? A elite literária da época, lá da Costa Leste, adorava uma coisa que eles chamavam de cor local ou regionalismo. A ideia na superfície era ótima, super charmosa. Vamos celebrar os sotaques, os costumes, as paisagens de cada cantinho dos Estados Unidos e, com isso, criar um mosaico lindo da identidade do país. Só que existe uma estratégia bem clara por trás disso. De um lado, o objetivo era vender essa imagem confortável, sabe? De uma nação unida, homogênea. Mas a realidade era outra. Essa abordagem acabava jogando para debaixo do tapete os conflitos gigantescos sobre raça, imigração, poder, tudo aquilo que estava fervilhando logo abaixo da superfície. E esse jeito de ler as coisas, essa leitura tão seletiva, acabou silenciando na prática 4 dos escritores mais geniais e inovadores daquele tempo. Eles foram basicamente aprisionados, suas obras super radicais foram presas debaixo desse rótulo bonitinho e inofensivo de regionalista. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em George Washington Cable. O pessoal elogiava ele por capturar a melodia do dialeto crioulo. Os editores pediam para ele escrever historinhas de amor da velha e charmosa Nova Orleans. Só que por trás desse elogio todo se escondia uma crítica, mas uma crítica feroz ao racismo do Sul. Quer dizer, de charmoso não tinha nada. O romance dele, The Grandíssimas, era um ataque devastador, frontal, às bases daquela tradição aristocrática do Sul. Ele mostrava, sem meias palavras, que o alicerce de toda aquela sociedade era profundamente racista. Aí a gente tem Abraham Cahan. Com ele a história foi bem parecida. Ele também foi colocado numa caixinha bem conveniente. Foi visto como uma espécie de guia, sabe? Um guia para o público americano dominante entender aquele gueto judaico exótico do East Side. E, o mais importante, para que aquilo parecesse menos ameaçador. Só que essa aceitação toda teve um custo altíssimo. E o custo foi o quê? Foi apagar a complexidade, a dor que o Cahan mostrava nesse processo de se tornar americano. O preço brutal que os imigrantes pagavam para conseguir algum sucesso material. E o padrão se repete com Charles Chesnutt. Ele era super celebrado pelas histórias dele, baseadas no folclore negro. O público branco achava tudo muito pitoresco, divertido. Era uma visão bem confortável da vida negra no Sul, né? Só que o que ele estava fazendo de verdade era outra coisa. Ele estava dando forma de literatura a uma visão de mundo de pura resistência, de autodefinição. Uma cultura que existia ali, bem debaixo do nariz da sociedade dominante, que não conseguia, ou na verdade, não queria enxergar. Por último, Kate Chopin. O que aconteceu com ela é francamente inacreditável. Ela era super admirada, todo mundo gostava das suas histórias sobre a Louisiana, isso até o dia em que ela publicou a obra-prima dela, o livro O Despertar. A forma como o livro explorava de maneira tão honesta a vida interior de uma mulher, a autonomia, a sensualidade dela, foi tão, mas tão condenada que aquilo basicamente acabou com a carreira da Kate Chopin. Foi a prova final de que o assunto dela era perigoso demais para caber naquela caixinha arrumadinha da cor local. Então, o que a gente percebe? Fica muito claro que esses escritores não estavam, de jeito nenhum, na margem da história americana. Muito pelo contrário, eles estavam bem no centro, contando as verdades mais importantes e mais polêmicas do país. Certo, então,
Se essa ideia de uma história única, central, é uma ferramenta de controle, qual seria a alternativa? E é exatamente aqui que o pensamento do Chomsky fica realmente poderoso. O que ele propõe é que a gente enxergue a literatura americana de um jeito diferente, como algo descentralizado. Pensa assim, não há um centro fixo com umas vozes ali na periferia. É mais como uma grande conversa, super dinâmica, onde as vozes que vêm das margens, e aqui a gente fala de raça, de gênero, de etnia, estão o tempo todo redefinindo o que é o próprio centro. E olha, essa forma de reler a história da literatura, isso não é só um papo acadêmico, não. Tem consequências bem profundas para a gente entender os debates culturais de hoje, porque a verdade é que o centro nem sempre consegue se segurar. Pensa bem, as discussões sobre quais livros devem ou não estar nas escolas ou sobre estátuas em praças públicas, essas brigas nunca são só sobre os livros ou as estátuas. São disputas sobre qual experiência de vida é considerada a principal. Qual voz tem legitimidade para falar? E, no final de tudo, quem é que tem o poder de definir a identidade de uma nação? E isso nos leva à pergunta final. Porque esse trabalho de escuta, o mesmo que o Cable, o Kiernan, o Chesnut e a Chopin exigiram lá atrás, há mais de um século, ele está muito longe de acabar. A luta para sair das margens, para chegar ao centro e finalmente ser ouvido, essa luta continua.